Olá, gente! Eu sou a Gabi aqui da Inova-E. Estamos iniciando hoje nosso primeiro podcast aqui. Nós estamos com essa expectativa e com esse propósito de trazer vários assuntos para agregar vocês. Vocês sabem que o nosso intuito sempre é trazer conteúdo de valor para vocês se sentirem bem com vocês mesmos. E eu escolhi uma pessoa muito especial para trazer um assunto que eu acho que é mega importante e que é um dos assuntos mais importantes aqui pra gente, que é sobre autoestima. Eu escolhi uma pessoa que é uma amiga minha, que eu já acompanho há um bom tempo, que inspira outras pessoas através das redes sociais dela, e a Laurinha. Oi, Laurinha. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz de ter aqui com você, com a gente, nosso primeiro podcast para fazer essa abertura. Tenho certeza que você tem muito conhecimento, muito conteúdo de valor para agregar aqui com a gente hoje. E eu já quero começar com a primeira pergunta, que é: quem que é a Laura? O que ela traz? Qual que é a essência da Laura? Essa pergunta, ela é bem, assim, impactante pra mim. Porque por muito tempo eu não sabia quem eu era, então... Sim. Às vezes eu fico assim, nossa, Laura, quem é Laura, né? Mas hoje eu acho que o principal ponto da minha vida é... Primeiro, eu sou cristã. Segundo, eu sou apaixonada por gente, por pessoa. E quando eu falo isso, é com muito temor realmente no meu coração, com muito cuidado, porque é algo que eu venho aprendendo a lidar. E a gente precisa aprender a lidar com os nossos amores também. Sim. Então eu acho que essas são as minhas características. Mas de modo geral, eu sou a Laura, tenho 19 anos. Eu moro em Londrina, crio conteúdo para as redes sociais sobre autoestima, sobre práticas de autocuidado, autoconhecimento, curso psicologia atualmente. E tô muito empolgada também, com altas expectativas para o podcast. Eu sei que vai ser um tempo muito bom que a gente vai ter aqui. Show, Laura. E interessante, a primeira coisa que você falou é que você é cristã. Eu também sou cristã. E eu sei a importância que é, antes da gente iniciar qualquer coisa na nossa vida, entender a nossa identidade, né? Entender quem que a gente é. Quando a Laura falou que ela é cristã, é que ela encontrou uma identidade em Cristo, né? E o podcast não é sobre religião, mas é muito importante que, antes até da gente falar sobre esse assunto de autoestima, que, como eu comentei com a Laura, eu acredito muito que a autoestima é uma construção dentro de você, né? Mas para você construir isso, primeiro você tem que entender quem que você é. Quem que você é? Qual que é a sua essência, né? Qual que é o seu propósito aqui para você começar a construir essa ideia de autoestima? E eu queria que você explicasse pra gente, pra você, o que é autoestima hoje? O que é autoestima pra Laura? Eu tenho um conceito muito grande de autoestima, que é autoestima é a nossa percepção de valor sobre nós mesmos. Então, quando a gente consegue reconhecer quais valores a gente atribui para certas expressões da nossa vida, quais valores a gente atribui para situações na nossa vida, isso vai levando a uma somatória que vai construindo a nossa autoestima. Então eu não posso pegar um evento isolado que aconteceu na minha vida e definir, minha autoestima é baixa por causa disso. Trazendo para a minha realidade, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a questão do racismo, por exemplo. Eu não posso definir a minha autoestima por situações de racismo que eu vivenciei na minha vida e me auto-intitular como uma pessoa com baixa autoestima por conta disso. Claro, isso foi afetando, sim, a minha construção, mas o que eu vejo muito é que as pessoas têm uma visão meio errada do que seja autoestima, sabe? Não entende o que é e, por não entender o que é, acaba atribuindo valores e, conceitos totalmente diferentes do que poderia ser autoestima para aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Igual a gente tava comentando, né? Que às vezes as pessoas acham que a autoestima é você ter vontade de se maquiar. É vontade de você fazer o cabelo, vontade de você fazer os cílios. Não. Primeiro, é uma construção dentro de você. Até porque eu acredito muito que essa questão de querer se cuidar de fora, primeiro tem que surgir de dentro, não é mesmo? Eu tive uma experiência na minha infância, na minha adolescência, eu tava contando pra Laura, eu tive muito essa falta de maternidade. E a gente sabe que a mãe é a primeira pessoa ali que te incentiva você a cuidar de você, a escolher a melhor roupa, a arrumar o seu cabelo, né? Te incentiva a se maquiar. Desde pequena a gente vai aprendendo com a mãe. E como eu tive essa falta, eu tive que começar a aprender tudo isso sozinha. Só que durante a minha infância, eu tive muita dificuldade, porque eu sofri muito bullying no colégio, tá, gente? É sério isso daqui. Por eu ser muito magra. Então, existiam algumas coisas que me afetavam muito. Por exemplo, teve uma fase da minha adolescência que eu ia com 2, 3 calças pra escola, gente.
Eu já fiz isso. Com medo do que as pessoas iam olhar e pensar, nossa, ela é magra demais. E iam me zoar. E aquilo ali foi crescendo, eu fui crescendo e aquilo ali continuou na minha cabeça. Foi indo junto comigo, entrou no meu período da adolescência, na juventude, acabou causando uma ansiedade, uma depressão. E hoje, às vezes eu falo assim, às vezes eu tenho medo de usar uma calça, por exemplo. Porque me reflete o que aconteceu lá atrás, né? Só que eu falo, não, isso já foi curado dentro de mim. E eu tento mudar exatamente para mostrar que isso mudou dentro de mim, né? Então eu acredito que essa vontade de exteriorizar esse cuidado, primeiro nasce de dentro, né? Primeiro é algo que se constrói dentro da gente. Uma coisa que eu observei bastante, eu trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos, como profissional da área da beleza. Eu era designer de sobrancelhas e passava diversas mulheres pela minha maca. Tanto da mais nova quanto da mais velha. E eu acho que foi aí que começou a me instigar um pouco mais esse conceito, assim, essa ideia de autoestima, né? O que é autoestima? Porque, que nem a gente falou, as pessoas confundem muito autoestima com autocuidado. Isso quando eu escrevi o e-book, que eu tenho um e-book que a gente fala muito sobre autoestima e como foi a minha construção dessa autoestima. Eu compartilho como se fosse um diário mesmo. Sim, Ele é bem legal e também é bem participativo. Então eu gosto da interação do leitor comigo durante o e-book. E eu separei um capítulo pra gente falar sobre autorrealização, autocuidado e autoestima. Quais são essas diferenças? Porque eu ir no salão, fazer uma sobrancelha, fazer uns cílios, eu me cuidar, ele faz parte do processo de autoestima, mas ele não é propriamente dito autoestima. Então, a parte de autocuidado, pensa comigo, você só cuida daquilo que faz sentido pra você ter cuidado. Então, realmente, essa ideia de que parte de dentro é real, faz sentido. A gente não vai cuidar sei lá, da nossa casa se a gente, nem mora lá. A gente vai ficar... O dono que cuide. Olha que louco. O dono que cuide. Então, se nós não sabemos o valor da nossa casa, de quem nós somos realmente, não vai fazer sentido. E parece muito papinho, porque muita gente fala, só que é muito real. Porque quando a gente cuida do que é nosso, a gente sabe o valor que aquilo tem. Por exemplo, você compra uma blusa muito bonita que foi super cara. Você vai ter ali um zelo, um cuidado especial com ela. Então, por que com a gente seria diferente? E as pessoas não entendem. É por isso que a gente vê tanto o crescimento de vaidade, não o crescimento de autoestima. Esses dias me mandaram até uma mensagem na caixinha de perguntas falando, autoestima é muito bom, mas quando eu sei que a autoestima já não tá se tornando vaidade. Quando você realmente entendeu o motivo de você estar fazendo aquilo ali. Você não tá fazendo, eu tô fazendo porque tá todo mundo fazendo, porque tem uma linha de pessoas se cuidando e eu quero ter essa vibe, clean girl. Não é por isso. É porque faz sentido pra você tomar aquele tipo de cuidado. E se conhecer realmente, né? Ter afeto por você. Sim. Na sua opinião, quais que são os primeiros passos, assim, pra pessoa começar a construir isso dentro dela? A questão da autoestima dentro dela? Uma coisa que a gente fala muito dentro do curso de psicologia é que quando a gente chega lá, a gente tá cheio de preconceitos. Eu tenho uma professora que falou isso pra gente. Que vocês chegam aqui todos lindinhos, cheios de preconceitos pra ser desconstruído. Então, eu acho que o primeiro passo importante pra você construir a autoestima é entender 2 coisas. Que você vai errar muito e tá tudo bem, porque errar faz parte. Errar faz parte de tudo, gente. Errar faz parte até de você amar o outro. Porque é uma coisa que minha psicóloga vive falando pra mim. Amar quem sempre acerta é muito fácil. Então, enquanto você tá acertando, enquanto você tá dando certo pra você mesma, enquanto você tá sendo impecável, uma coisa que é muito comum, né? É a valorização dessas rotinas super pesadas. Então, enquanto você tá acordando 5 horas da manhã, enquanto você tá conseguindo ir na academia, trabalhar, fazer skincare, ter uma dieta saudável, vai tá fácil te amar, porque você tá perfeita. Mas e quando você errar? Você é capaz de olhar pra sua dor? Nossa. Aquilo que a gente tava conversando. Você é capaz de olhar pra você e falar, isso aqui me machucou. E eu preciso entender o porquê isso aqui me machucou. Então, o primeiro passo pra você conseguir caminhar mesmo pra tua autoestima é você se desconstruir. Falar assim, olha, eu vou errar. Nossa. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. E, gente, eu não falo isso, eu sei que eu vou errar. Dor.
Não, é tipo, eu vou errar. Eu vou errar em coisas que eu não errava antes. Eu vou fazer coisas que muitas vezes pode me machucar. Só que eu vou estar crescendo. Porque crescer realmente dói. Crescer né? dói. E faz muito parte, assim, eu vejo estudando e também fazendo terapia, que faz muito parte do processo terapêutico. A gente olhar para as nossas dores. A gente conhecer aquilo que nos afeta, né? Até porque a gente só consegue ser curado, né? Encontrar essa cura, se primeiro a gente reconhecer onde é o ponto da dor, né? Onde precisa ser sarado, né? Pra começar a mexer ali. É interessante essa coisa que você falou de primeiro desconstruir. Porque quando a gente vai, sei lá, construir uma casa. Se tiver algo que tá velho, se tiver um muro que tá fraco, primeiro a gente vai ter que quebrar, terminar de quebrar aquilo ali, tirar todo o entulho para poder começar novamente, né, uma construção. Sim. É a mesma coisa com a autoestima. Primeiro, né, você precisa desconstruir, tirar aquele entulho para depois começar algo novo. Muito interessante isso. Tem uma música que ela é conhecida, né, por algumas pessoas, mas que ela fala que construir uma casa do zero é muito mais fácil. Sim. Mas não tem como a gente, tipo, voltar simplesmente pro útero da nossa mãe e começar tudo do zero. Então a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Sim, Autoconhecimento. Gente, principalmente terapia. A terapia, não é porque eu curso psicologia, não, mas é algo muito fundamental que às vezes as pessoas não dão valor. As pessoas, tipo, ignoram. É muito comum. Hoje em dia, as pessoas... Tem esse preconceito, na verdade, ainda, né? Exato. Porque antigamente a gente falava sobre terapia, sobre psicologia até mesmo, e as pessoas achavam que era pra gente que é doida mesmo, né? Antes a gente tinha muito esse preconceito. Só que hoje eu acredito que você falou, ainda tem um pouco desse preconceito. Só que hoje eu acho que as pessoas jamais se conformaram com essa ideia. Já começaram a entender mais que a psicologia, ela não é só pra quem é doido, ela é pra te ajudar a entender sobre você, entender sobre a sua mente, entender sobre os seus próprios conceitos, não é mesmo? Essa ideia, né, de que muitas pessoas ainda têm, principalmente pessoas mais velhas. São dois conceitos, né? Que o primeiro é de saúde. As pessoas entendem saúde por saúde física e saúde só por tratamento, e não saúde por prevenção. Então, quando você cuida da sua saúde, quando você, sei lá, tá com uma úlcera, aí você vai no gastro. Não prevenir isso. Prevenção não é saúde. Saúde é só quando você trata. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que saúde tem que estar atrelado a condições físicas. Então, vamos supor, você só é uma pessoa com baixa autoestima quando você expressa isso. Quando você, tipo, fica mudando pela opinião de outra pessoa. Sim. Ou você só é ansioso quando você... bem entre aspas aqui, surta, né? Um termo pejorativo, mas quando você tem uma crise. Sim, Então, a sociedade ainda traz muito isso, né? De que saúde não é prevenir. E a psicologia, ela qual que é a intenção dela? É prevenir, promover o autoconhecimento, promover com que o indivíduo, ele crie uma autonomia para lidar com as situações da vida dele. Sejam essas questões de autoestima, essas questões de ansiedade, essas questões sobre peso também. Eu vejo muito, né? E tá ligado muito à autoestima, a gente precisa considerar isso, principalmente a mulher. Sim, Mas é que nem você compartilhou a sua experiência com essa questão do peso e tudo mais. Quantas meninas usam isso de comparativo? Tem problemas muito sérios, como a bulimia, né? Sim. Então, a gente precisa entender sobre essa ideia de como a sociedade vai enxergar a prevenção da saúde, né? O que é saúde e o que é doença física. Porque a doença mental, assim, né? Os distúrbios, a gente não vê. A pessoa tá sentindo. Então, enquanto pra todo mundo não tá aparente, vamos supor, enquanto pra todo mundo a ansiedade não tá aparecendo roxo na sua pele porque você tá ansioso, não é, tipo, é frescura, né? Sim, é verdade. Hoje, na internet, a gente encontra muito conteúdo de valor, igual o seu. Eu gosto muito de acompanhar você, gosto muito das suas dicas, dos seus vídeos, incentivando as mulheres. Assim como eu sigo outras pessoas que também trazem isso. Porém, eu vejo que até mesmo com a internet hoje, a gente tem uma pressão muito maior, né? Da sociedade em cima disso, em cima de que você tem que se cuidar, você tem que estar padronizada. A gente vê cada dia mais, né, a estética lançando algo que para padronizar, para te deixar mais bonita.
como as cirurgias plásticas. Todos os dias tem um método novo. E como que você acha que a gente consegue não entrar não sofrer essa pressão da sociedade em tem que estar padronizado? Até porque somos pessoas variadas, né? Cada um tem um jeito. Talvez o que combina comigo não vai combinar com você. O que fica bom em mim não vai ficar bom em você. Como que a gente pode não se sentir tão pressionado pela sociedade a entrar nesse padrão? A entender que, na verdade, não existe um padrão, né? Todos nós somos variados. Cada um tem um jeito. Uma coisa é que você falou aqui, por último, que eu acho muito interessante e muito válido a gente entrar nessa questão, porque tem tudo a ver com construção de autoestima. Você falou assim que como a gente pode lidar com esses padrões, que na verdade não existe um padrão. Sim. Percebe que essa construção de que não existe um padrão, de certa forma virou um padrão? Verdade. Porque você abre o TikTok, por exemplo. Aí tem lá toda a estética da clean girl, né? Que é aquela menina que acorda, tipo, 5 horas da manhã. E ela vai passar no vestibular de medicina e ela estuda 8 horas seguidas. Ela consegue. Tem um vídeo, que eu gosto muito. Eu não lembro o nome do rapaz que tá palestrando. Mas o nome do vídeo é A Mulher do Futuro. Uhum. E ele começa a falar: a mulher do futuro acorda às 5 horas da manhã. A mulher do futuro deixa almoço e café da manhã pronto. A mulher do futuro arruma os filhos. A mulher do futuro vai pra academia. Ela tá sempre com o cabelo impecável. Ela tá sempre maquiada de salto. Ela chega na hora, ela não se atrasa. Ela lê 7 livros por semana. Ela é perfeita. E ela não existe. Porque não tem como a gente lidar com uma rotina assim. E por muito tempo isso foi uma questão pra mim. Por quê? Sim, A gente até estava conversando antes sobre o nosso contexto familiar. Ele importa muito na hora que a gente está se conhecendo, né? Sim, Dentro do processo terapêutico, isso é bem relevante. Mas também no nosso processo pessoal, né? Aquilo que diz propriamente da gente fazer sozinho. Uhum. E na minha história, eu observo muito que eu tenho muita dificuldade na questão de ser útil. Sim. Então, por exemplo, pra mim se sentir útil, eu preciso estar fazendo alguma coisa muito relevante. E principalmente algo relevante que traga dinheiro e dinheiro rápido. Uhum. Então, pensa comigo, uma menina, tipo, eu tenho 20 anos. Eu falei no começo que eu tinha 19, mas eu acabei de fazer aniversário, então ainda tô me acostumando, tá, gente? Normal, gente. Mas eu tenho uma menina com 20 anos que passou os últimos 5 anos se torturando pra ganhar mais dinheiro. E eu comecei com 15. Quando eu tinha uma loja de roupas. E pra mim, eu precisava fazer dinheiro rápido. Porque foi o que me foi ensinado. Então, olha que loucura. E aí, eu fui criando aquele padrão na minha cabeça de que eu preciso ganhar dinheiro. Porque pra mim, o dinheiro vai solucionar todos os meus problemas. Por mais que o dinheiro, ele compre muitos confortos. E a gente não pode deixar isso de lado. Mas existem coisas que o dinheiro não vai comprar, cara. Ele não vai comprar a sua autoestima. Ele pode comprar o seu produto de skincare. Sim. Ele pode comprar seus produtos de Inova cuidado. Hair, inclusive. Ele pode comprar o seu Inova Hair. E isso vai ser muito bom. Vai ser a ferramenta que você vai utilizar pra se cuidar. Só que se você não entender o que você tá fazendo, o porquê que você tá comprando, você vai falar, nossa, só comprei. E não é esse o intuito. E quanto mais as marcas vão se sensibilizando, que nem esse podcast que a gente tá fazendo, é uma forma de sensibilizar. Sim, pra conscientizar quem tá comprando realmente o produto. Pra que você entenda o que você tá fazendo. Porque não vai adiantar nada a pessoa comprar o produto, né? Pra fazer esse cuidado, vai ficar com o cabelo bonito, vai ficar com a pele bonita, vai ficar com a unha bonita, que a Inova Hair é completa. Mas se por dentro ainda ela não fazer essa construção, não vai entender isso ainda. Não vai ser o suficiente, não vai estar satisfeito com aquilo. E aí, esses padrões que são criados pra gente, por exemplo, no meu caso, né, que eu comentei dessa questão do dinheiro, eu criava muito essa ideia na minha cabeça, que eu tinha que ter a rotina de uma empresária que ganharia muito dinheiro, que acordaria, bom dia, meus seguidores, hoje. E, gente, isso leva tempo. Isso leva a desconstruir algumas coisas também. Isso leva você se conhecer. E quando eu falo se conhecer, não é só se conhecer, tipo assim, eu me conheço e eu sou assim. Você tem um perfil para lidar com a sua vida financeira, que é muito importante. Então, você tem que praticar autoconhecimento na sua vida financeira. Você tem que praticar autoconhecimento
nas suas práticas de autocuidado, por exemplo, eu posso falar assim, Gabi, a argila roxa é muito boa pra mim. Sim. E ela usar e, tipo, ela não gostar. Nossa. Então, você... É muito interessante. Eu trabalhei muito tempo com produtos pra cabelo. Shampoo, condicionador. E é muito interessante que, às vezes, algo que era muito bom pra um tipo de cabelo era péssimo pra outro tipo. Porque, gente, cada cabelo vai precisar de um tipo de tratamento. Cada cabelo vai precisar de algum tipo de produto. Então, o que era muito bom pra um, às vezes era muito ruim pra outro. O que deixava o cabelo de uma pessoa muito bem hidratado, podia ser que deixava o cabelo de outra pessoa ressecado. Olha, era tristeza. Você precisa, e às vezes a pessoa tipo, vai comprando, e compra. Porque o que eu vejo muito, o mercado, ele identifica uma necessidade, Sim, tipo, vamos supor, baixa autoestima. E ao invés de criar programas, situações que conscientizem o público, ele vai simplesmente falar, não, você precisa disso aqui porque a sua autoestima está aqui. Sim. E não é assim que a banda toca, né? É verdade. E interessante. E, Laura, teve um assunto, né, que eu até comentei com você, que você falou recentemente nas suas redes sociais, porque a Laura tá noiva, gente. Ela ficou noiva em fevereiro. E ela tava no story dela esses dias e ela falou sobre a questão da baixa autoestima quando você se torna noiva. E isso foi algo que mexeu comigo, porque, né, recentemente também. Parabéns pra você também! Me tornei noiva. E quando eu vi esse story, eu falei, meu Deus, como assim? Eu preciso entender melhor sobre isso, né? Porque eu tô entrando nessa fase agora. E eu falei assim, será que eu vou sentir isso? Porque eu vejo muito isso dentro dos casamentos hoje, né? Como a gente trabalha com esses produtos, a gente tem muito cliente que tá ali, entrou numa depressão no meio do casamento, não consegue se arrumar mais pro marido, porque tá passando às vezes por uma queda capilar, né? Perdeu muito cabelo. Ou a mulher depois de ficar grávida, porque a mulher depois que tem o neném, ela tem muita perca, né? De nutrientes no seu organismo. Sim. Por passar tudo isso pro bebê. E isso acaba afetando o corpo dela. Acaba afetando o cabelo, pele, unha. E elas vêm atrás desse produto. E às vezes essa baixa autoestima reflete muito no casamento. Tanto que quando a gente fez essa campanha agora do Dia dos Namorados com o nosso produto, a gente trouxe essa ideia de você se sentir primeiro bem com você mesmo, para que isso possa refletir no seu relacionamento, não é mesmo? Porque se você não tiver bem com você mesmo, não tiver com a sua autoestima legal, não tiver bem até em questões de pensamentos ainda, uma pessoa muito ansiosa, isso vai refletir de forma negativa no relacionamento dela, né? E quando você falou desse assunto, foi algo que mexeu até mesmo comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar nessa fase agora. Será que isso vai acontecer comigo? É até engraçado, porque foi muito do nada, assim. Sim, Às vezes eu tô assim, eu penso assim, eu começo a entrar nos loop de pensamento e fico, nossa, meu Deus, né? Realmente é uma baixa autoestima, não deixa de ser. E uma coisa que o criador de conteúdo é uma pessoa que lida com um assunto, tipo, um assunto denso. A gente tem que parar pra observar também quando a gente passa por esse assunto. Porque a sensação muito que dá, às vezes, é que, tipo, fala de autoestima. Ela nunca tem autoestima baixa. Gente, não. Pelo amor de Deus, eu sou um ser humano. Esses dias falaram assim até pra mim. Eu falei, eu tô me sentindo meio pra baixo. É normal. É normal ter essas quedas muitas vezes, né? Ninguém é estável. É verdade. Totalmente. E uma vez eu falei assim pra mim... Laura, é até um eufemismo, até um pleonasmo você falar isso. Mas não, mas eu tô. Mas essa questão de baixa autoestima é uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Relacionamentos saudáveis, né? Porque quando a gente tem um relacionamento que não é saudável, gente, a baixa autoestima vai ser presente ali. E digo mais, quando você tem um relacionamento que não é saudável, principalmente, vamos supor, onde o rapaz tá dentro de um relacionamento abusivo, ele também é uma pessoa insegura. Porque a insegurança, ela não é só daquele que tipo, nossa, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Tem esse viés, mas vocês já pararam pra perceber que uma pessoa arrogante, ela também é insegura?
É verdade. Porque a arrogância dela é pra disfarçar simplesmente alguma coisinha que ela tá ali, que tipo, ela não... E eu falo isso porque eu sei que eu sou uma pessoa que muitas vezes eu bato de frente com a arrogância. E é uma coisa que eu luto contra, porque eu percebi, assim, no meu processo de autoconhecimento, muitas vezes um olhar, tipo, meu... pra alguns comportamentos que eu falei, eu precisei ser muito dura, mas, tipo, sincera mesmo. Aí, isso é arrogância. Por quê? O que eu quero esconder? O que eu tô tentando, tipo, fazer diferente? Então, nesse conceito aí, nessa ideia que a Gabi trouxe de noivado, baixa autoestima no noivado, eu quero trazer pra relacionamentos que são saudáveis, Sim, né? Porque pra relacionamentos que não são... É importante entender isso, né? Sim, porque às vezes a gente fala aqui da baixa autoestima. Ai, mas eu realmente me sinto assim e tudo mais. Procure ajuda. Mas se você vive com uma pessoa que vive te diminuindo, Mas você vive com uma pessoa insuportável. Pra baixo, não vai ter jeito. Então procure ajuda. Mas para pessoas que têm um relacionamento saudável... Termine agora. Procure um psicólogo. Mas, assim... Eu e o Pedro, a gente namora faz 4 anos e faz 4 meses que a gente tá noivo. E uma coisa que é muito comum dentro do meio cristão é a gente ouvir a frase: marca a data, noiva, que Deus faz acontecer. E de fato, acontecem as coisas. Só que o processo de você, sabe, ter aquela sensibilidade, aquele feeling com você mesmo, de fazer aquilo que está ao seu alcance... O buraco é um pouquinho mais embaixo. E aquilo muitas vezes vai gerar insegurança. Porque noivar mexe com várias coisas. Primeiro, mexe com a sua vida financeira. Mexe com a sua vida profissional. Mexe com os seus estudos. E não tô falando mexe, tipo assim, ai, me dá ansiedade. Não, mexe do tipo assim, pô... Isso aqui, né, pode acontecer. Então, vai causando... certos alvoroços ali na nossa vida. E como eu percebi, né, que eu tava passando por um processo de baixa autoestima. O Pedro, um dia, ele falou assim: amor, você tá legal? Eu tô sentindo você meio pra baixo. A diferença de relacionamentos saudáveis. Ele falou: eu tô sentindo você com a autoestima meio baixa. E aquilo ficou na minha cabeça. Por que ele tá falando isso? Eu não tenho autoestima baixa. E eu comecei a lembrar de alguns comportamentos que eu tava tendo. E de alguns comportamentos que eu tinha no começo do relacionamento. Coisas que era bom pra nós como um casal. E bom pra nós como pessoas separadas, assim. Porque o casal, quando ele casa, ele se torna uma só carne. Sim, Só que a gente possui as nossas pessoalidades, né? E eu fui fazendo essa auto-reflexão. Poxa, é verdade, eu parei de fazer isso. Eu gostava de fazer isso. Será que isso tá afetando a minha autoestima? Será que isso tá prejudicando o meu relacionamento? E, gente, uma frase que é batata. Se você não se ama, não entre num relacionamento. Se você não se ama o suficiente, tipo, pra amar outra pessoa... Não vai. É furada. Porque daí todo amor que você deveria estar dando pra você, você canaliza e dá pro outro. Nossa, é verdade. E é muito desgastante. Porque, assim... É um exemplo muito claro. Eu não sei porque eu lembrei disso agora, mas é porque acho que tá fluindo. Pensa comigo. O relacionamento, ele é como se fosse tipo uma jarra de água. E aí tem você e tem o seu cônjuge, o seu parceiro. Vocês são 2 copos. Pra encher a jarra, precisa de 2 metades. Então, metade sua e metade da outra pessoa. Se você coloca toda a sua água dentro da jarra do relacionamento, o que vai acontecer? Você vai passar sede. Porque daí não vai ter água pra você. E aí a pessoa que tá do seu lado vai estar com o copinho dela cheio. E você, tipo, não vai estar vazio. Porque você vai ter entregue tudo. Essa é uma coisa que a minha psicóloga vivia me falando. Você fica... E muitas vezes isso vai deixando a gente bravo, né? Revoltado. Tipo assim, nossa, eu dou tudo pra outra pessoa. Por que eu não recebo? Exato, porque você dá tudo. E quando você dá tudo, você não dá nem tempo da pessoa dar a parte dela também. Nossa. Então, isso vai afetando o seu relacionamento. Acaba sufocando a outra pessoa, né? Exato, porque o copo já tá cheio. A pessoa não tem espaço pra se expressar. A pessoa não tem espaço pra dar a opinião dela. Você sabe fazer tudo. E eu falo isso, gente, tipo, dando uma bronca em mim mesmo. Porque eu passo e passei muito por isso. Então, um relacionamento é o quê? Uma jarra que ela enche perfeitamente de 2 metades. Você precisa dar a sua metade e ter água no seu copo pra você matar sua sede também. E o seu parceiro, ele precisa dar água pro relacionamento e também ter água pra ele respirar. Que nem um exemplo muito básico, né?
O Pedro, ele é apaixonado por futebol. Uhum. E diversas vezes, tipo, ele vai, ele joga de segunda, de quinta, sabe? Eu não ligo. Uhum. E já vi muitos episódios, tipo, ai, como que você deixa? Uhum. Ai, gente, ele é um ser humano que tem gostos pessoais e, tipo assim, deixa ele fazer o que ele quer fazer pra se divertir, sabe? Não tem... E isso é um exemplo muito básico, mas que a gente vê muito presente, tipo, que nem um meme que eu não suporto. Ai, não seja aquela namorada que não deixa seu cônjuge ir jogar bola, vá com ele. Não, deixa ele ter o tempo dele. É verdade, só que eu acho que isso é muito questão de aprendizado também, né? A gente aprende muito quando a gente passa por essas situações, porque eu já fui esse tipo de pessoa. E eu sei o quanto você sufocar, você acha que às vezes você querer estar ali o tempo todo, querer estar no pé, querer estar junto, vai ajudar a fortalecer, quando na verdade você vai acabar sufocando a outra pessoa e vai querer fazer com que ela queira ter o espaço dela, né? Isso vai fazer com que desgaste o relacionamento, né? E foi assim que eu terminei um relacionamento, né? E hoje, estando nesse noivado com o Vitor, eu aprendi muita coisa. Inclusive, a aplicar tudo aquilo que eu aprendi no antigo, aplicar agora, né? O Vitor também ama jogar futebol. E eu sei que ele vai todo sábado. E beleza, é o tempo dele. E é importante a gente entender isso, né? Que as pessoas têm o tempo delas, né? Exato. Ela tem que gastar tempo com aquilo que ela gosta. Ela tem que se sentir livre, sim, em alguns momentos. Pra fazer aquilo que ela quer. Aquilo que dá gozo pra ela, né? Dá vontade de fazer. E a gente falando dessa questão do noivado, da baixa autoestima, me traz muito essa questão de quando a gente muda de fases, né? A gente quer inovar, né? Igual agora que a gente mergulhou nisso da comunicação, que eu fiquei responsável só pela comunicação da empresa. Eu falei assim, não, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar o cabelo. E eu falei assim, eu vou pintar o cabelo. Ficou muito linda. Obrigada. Eu falei assim, eu vou pintar. E foi lá e pintei. E no começo eu fiquei até com medo. Falei assim, nossa, será que o Vitor vai gostar, né? Será que o que as pessoas vão achar, né? Mas, gente, é diferente estar em um relacionamento saudável. Isso é muito legal. Ó, tem muita gente que não entende. Ai, fazer coisa pra agradar, que não sei o quê. Gente, quando você tá com a sua autoestima legal, assim, tipo, tô bem comigo mesmo, você quer incluir a outra pessoa também nos seus processos. Um outro exemplo, né, que a gente tava falando disso de futebol, eu lembrei. E você, tipo, veio falando isso, então encaixou certinho. Quando eu permito que o outro tenha o espaço dele, e é uma coisa que eu também levei muito tempo, que nem, tipo, eu não aceitava, tipo, ai, amor, agora eu tenho que ir embora. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer sozinha? Não, tipo, não, tá bom, você precisa do seu tempo e tá tudo bem. Mas o Pedro, depois que eu comecei a dar essa liberdade, e ele começou a me dar essa liberdade também, a gente acaba querendo incluir o outro no nosso processo também. Apresentar pra ele uma coisa nova. Então, vamos supor, eu e o Pedro, a gente tava conversando sobre algum dia a gente ia assistir o Corinthians jogar. Gente, eu sou corintiana porque o Pedro é corintiano. Eu não me ligo em futebol. Eu cresci no meio da música, não no meio do futebol. Só que olha que legal, ele quer me incluir. E não é assim, tipo, não, eu vou, você tem que ir. Não, eu vou, você quer ir comigo? Você vai trazendo diferença, inovação pro seu relacionamento. É verdade. E, Laura, você fala bastante sobre psicologia, né? Que além de estudar, você faz também terapia. E por que essa escolha? Eu sei que não foi algo fácil, né, pra você, mas foi uma construção também. Mas o porquê psicologia? Ai, vamos lá. O meu curso é um mistério muito grande pra mim. Eu não queria fazer faculdade. Nossa, gente, você falava a palavra faculdade pra mim, até arrepiava a espinha. Eu fugia disso com todas as minhas forças. E um pouco de medo também. Meu irmão, ele fez 2 faculdades. E não é culpa dele, pelo amor de Deus, mas de certa forma eu me senti um pouco intimidada com isso. Tipo, nossa, ele consegue. E eu falava pras pessoas abertas, não, faculdade é coisa do Igor, deixa ele gosta de estudar. E eu não gosto de estudar e pronto, acabou. E um dia Deus falou muito, assim, muito claramente comigo. Tipo, quase programando você, ó, eu tô falando com você. Não se faça de besta. Vai e faz. E como isso começou? No ano passado, eu fiz uma cirurgia nos 2 olhos. E foi assim, uma cirurgia muito delicada. Eu fiquei um tempo sem enxergar. Eu passei por um processo muito estressante de um caso que eu tive, onde por negligência médica eu quase fiquei cega. Então foi assim, muito pesado. E eu falo que eu literalmente fiquei no escuro. E ali eu comecei a me conhecer.
Porque, gente, eu não podia fazer nada. A única pessoa que ia ficar comigo 24 horas no escuro, num quarto, deitado, era eu mesma. Você mesmo. Então, ou eu gostava da minha companhia, ou eu surtava. Então, surtar não tava dando, então eu comecei a... Brincadeira. Então, eu tive que aprender a me conhecer. Passei pela cirurgia, o processo foi 2 meses. Nossa, 2 meses da cirurgia, mais os 3 meses de tratamento, que foi muito estressante. Ai, Sim, aquele medo, fica cega, não fica cega. Então, foi bem complicado. E em junho vai fazer 1 ano que eu faço. Eu falei, eu preciso... Surgiu uma urgência. Eu preciso fazer terapia. Do nada. Eu preciso. Tipo, quase como se fosse um alerta do Espírito Santo. Você tem que começar isso agora. E eu fui no... Inclusive, a minha psicóloga é namorada de um rapaz que trabalha com o Pedro. Olha como tudo vai se interligando. Porque a gente foi num arraiá que tava tendo na empresa que o Pedro trabalha. E aí, eu comecei a conversar com essa moça. Eu falei, o que você é? Ela falou, sou psicóloga. E eu me apaixonei por ela. Eu amo, Bianca, você é linda, maravilhosa. Eu amo você demais. E a gente começou o processo terapêutico. E eu lembro como eu era. Eu lembro exatamente a primeira sessão. Eu, tipo, toda com medo. Aí, o que ela vai achar de mim? E hoje eu já começo assim, Bianca, não tá tudo bem, entendeu? E... esse foi o meu primeiro contato de volta com a terapia. Porque eu já fiz quando era mais nova, mas, tipo, não durou muito tempo. Sim. Depois de alguns meses fazendo terapia, me surgiu a ideia de escrever um e-book. Isso fazia 1 ano que Deus tinha falado comigo. E, Deus, e quando eu falo que Deus falou, gente, Deus falou, faltou falar, Laura Cristina Nogueira Souza, estou te chamando aqui na Pitágoras pra você fazer. E já tava pra fazer 1 ano disso. E eu falei, vou escrever um e-book. Sobre o que é autoestima e tal, e a Bianca me ajudando. E nisso eu convidei uma outra amiga, que é a Nicole também, maravilhosa, psicóloga. Sou suspeita pra falar de psicólogos. Mas eu chamei ela pra me ajudar a escrever o e-book. E ela também foi uma amizade que fluiu muito. E eu, tipo, tenho muita dificuldade. Embora não pareça, eu sou bem fechada pra fazer amigos. Olha só, gente. Embora não pareça. Então, assim, foi uma amizade que fluiu e eu me apeguei nela. Chamei ela, falei, Nicole, tá pronta, eu só preciso te mostrar. Mostrei e tal, e ela me olhando. E ela, sabe aquele olhar que constrange? Sim, que tipo, meu Deus, a pessoa tem alguma coisa pra falar e eu não sei. O que você tá vendo que eu não tô vendo? Exatamente. E eu falava pra ela, e eu falava assim, Nicole, eu quero ajudar as pessoas nesse sentido. Eu quero que as pessoas entendam o valor dela. Eu quero que as pessoas se conheçam. Eu quero promover isso pra elas. Mas eu não sei o nome do profissional que faz isso. Tava esquecendo o que é psicólogo. Daí ela deu uma risadinha e falou assim, ai, Laura. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, isso que você quer fazer é psicólogo que faz. Por que você não faz um curso? Nossa. E quando ela falou aquilo, porque eu tinha tanta certeza que eu não queria. E que eu fugia de faculdade. Até porque quem tem esse desejo de ser empreendedor, né, ele não quer nada que seja estável. Ele não quer ficar ali dependente de um salário. Ele não quer ficar dependente. Exatamente. É exatamente essa palavra. E na hora que ela me pegou de surpresa. Porque quando as pessoas vinham, tipo assim, o que você faz? Já pensou... Tipo, eu era designer de sobrancelha na época. Já pensou fazer estética? Não. Eu trabalho com sobrancelhas, eu nunca pensei em fazer estética. Mas eu não queria. E ela me pegou, assim, desprevenida. Na hora que ela falou a palavra, assim, veio no meu coração, assim... Tá na hora. E eu, não sei. Gente, eu pensei, bizarro isso. Eu falei assim, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu pensei. Ela falou em voz alta assim, o que você vai me falar? Que você não tem capacidade de escrever um TCC? Que você não tem capacidade de produzir um trabalho? Laura, olha o que você fez. E ali eu vi e tudo mais. E eu falei assim, vou só procurar. E eu sempre falei pra Deus, assim, quando eu fosse estudar, eu queria estudar na Pitágoras. Eu não sei porquê, mas o laranja me chamava atenção. Gente, coisa de criança, inclusive, adolescente. Se você entrar no Instagram da Laura... tudo laranja. Agora a gente vai passar por umas mudancinhas ali nas cores, que eu meio que quis inovar também. Mas o laranja é, tipo, minha cor favorita. E eu mandei mensagem, gente. Assim... inexplicável isso. Eu mandei mensagem. Oi, gostaria de saber o valor da mensalidade. É R$1.600. Eu falei... que pena, não vai dar, né? Tentei. A mulher mandou assim, mas nesse mês de setembro, a gente tá com uma promoção. Você paga R$60 na inscrição e você entra com 70% de desconto na bolsa. Nossa. E
eu pago 70% de desconto na minha Nossa. bolsa. Eu falei assim, se eu não entrar agora, eu tô me fazendo muito de sonsa. E fluiu. Então, assim, literalmente, não fui eu que escolhi o curso. Foi o curso que, olhou pra mim e falou assim, é você que eu quero. E cada vez que eu tô lá, eu saio fazendo mais sentido. Às vezes eu dou uma rebeldiazinha azada, né? Coisa de estudante normal. Esse semestre foi um semestre difícil pra mim. Porque com as coisas do casamento, a nossa cabeça borbulha o tempo todo. E foi uma das coisas que eu vi que afetou minha autoestima também. Eu parar de dar um pouco atenção pra aquilo que eu tava sendo chamada pra fazer. Mas eu amo o curso. E a gente é instigada a olhar pras pessoas com uma sensibilidade, sabe? Com um carinho mesmo. Gente que, às vezes, todo mundo, a sociedade, às vezes, tenta mascarar, falando, sabe? Tá lá, que se dane. Não, a gente olha com carinho, é uma das coisas que mais me chama a atenção. Legal. E você falou um pouquinho sobre o intuito, né, de criar o e-book. Inclusive, eu acho muito linda essa intenção. Mas esse intuito de criar o e-book foi pensando nisso, né? Como você podia ativar isso nas outras pessoas, não é mesmo? E, assim, ele ficou desativado por um tempo. Eu tive 2 meses que ele ficou disponível para as pessoas comprarem. Eu vou fazer algumas alterações nele para ele poder ficar disponível para as pessoas realmente. Então, em breve, lá no meu perfil. O que eu encontraria dentro desse e-book? O e-book, eu compartilho algumas das minhas visões do que a pessoa precisa para ir construindo a autoestima. Dentro do e-book, nós temos alguns capítulos. São capítulos breves, bem objetivo e direto. Olha, isso e isso você precisa entender. Eu explico essa questão da autorrealização. Explico sobre a sua história. Não é uma sentença. Então, aquilo que a gente falou no começo, né? Do tipo, eu passei por isso, então a minha autoestima é baixa por causa disso. E nunca vai mudar porque eu passei por isso. Não é assim. Não precisa ser assim. É muito torturante. Deve ser muito desgastante a gente viver na base de uma sentença que nós mesmos nos demos pra nossa vida. Do tipo, é assim, pronto, acabou. Morri assim, vou nascer assim, ai, Gabriela. Não precisa ser assim. Pode ser mais leve. Viver pode ser muito mais leve. A gente trata a vida como uma coisa tão pesada. É verdade. Tipo, não, eu preciso. Ai, meu Deus, se eu não conseguir. Cara, relaxa. Vai com calma. Às vezes fica aquele meme da Márcia Sensitiva. Caracas, meu. Relaxa. Então, assim, vai tranquilo. E tem um desafio também dentro do e-book que são... Glow Up. São 30 dias, são 30 desafios, um por dia, pra você efetivar a sua autoestima. Muito legal. Então, assim, não vai ter só, faça uma skincare. Tem, porque é importante você praticar autocuidado e tudo mais. Só que tem muita reflexão do tipo... Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que muito provavelmente, ou só provavelmente, a sua baixa autoestima dentro dos relacionamentos que você entra pode estar relacionada com a sua relação com seu pai? Muito bacana isso. Até porque existe diferença, né? Entre você ler e sobre você meditar. Exato. Nesse assunto, né? Essa reflexão leva a pessoa a meditar naquilo que você estava lendo, né? Muito. E você fala muito sobre autoestima, né? Você produziu o e-book. Mas em que momento da vida, assim, você sentiu essa necessidade de eu preciso falar sobre autoestima? Que momento você parou e falou assim, não, eu necessito de falar isso para as outras pessoas? As pessoas me procuravam muito. Assustador. Eu ficava incomodada. Até falava, meu Deus do céu, gente. Eu não sei desse assunto. Mas quando eu trabalhava com sobrancelhas, que nem eu falei, eu comecei a observar certos padrões. E eu falo que eu conheci um mundo muito sombrio do mercado da beleza, que é essa autocobrança que as profissionais têm entre si e, no mercado mesmo. De ser a melhor, de ser empresária, de ser a braba das braba que ganha milhões. E isso machuca, porque, tem gente que tá ali tentando só. É verdade. Né? E você olhar pra uma pessoa e falar assim, não, você consegue porque eu consegui também, é um pouco ruindade, né? Porque processos não são parecidos. E eu fiz uma mentoria, onde eu comecei a observar que o problema de todo mundo ali era baixa autoestima. Ali foi meu primeiro contato. Eu falei, gente, esse povo tem uma autoestima tão baixa. Sabe, a mentora aí fazia alguma coisa. Todo mundo ia fazer a mesma coisa.
Inclusive eu, outra com baixa autoestima. E teve um dia que aquilo começou a me incomodar de um nível. Porque eu falei assim, meu, por que eu tô fazendo igual? Nem tem a ver comigo. E eu conversei com algumas meninas também da mentoria. E tipo, elas, verdade e tudo mais. Teve um dia que eu gravei um story falando, gente, desculpa. Porque eu tava sendo falsa com vocês. E, gente, é batata. Se você começar a ser falso no seu Instagram, tipo, alguém que as pessoas sabem que você não é, o seu engajamento vai cair. Então, assim, qual que é o propósito do Instagram? É rede social? Então, socializem. Sejam vocês, né? Agem em sociedade. Então, você precisa ser sincero. Esse foi meu primeiro contato. Tipo, eu falei, gente, essa galera tá com a autoestima muito baixa. Tá estranho isso aqui. Depois, eu fui olhando pra minha história. Um dos meus capítulos favoritos do e-book é A Sua História Não É Sentença. Porque eu sou mulher, eu sou negra, eu sou cristã. Então, assim, são muitos nichos da sociedade que a gente passa... E que muitas vezes a gente não quer olhar. A gente, tipo, fala, não, existe. Eu lidava muito assim com o racismo. Tipo, existe, mas eu não sou tão afetada. Até descobrir o quanto isso me afetava. E isso faz parte da nossa autoestima, gente. E uma coisa que virou uma chave na minha cabeça, porque a minha vida espiritual é muito presente na minha vida. E é uma coisa que, pra mim, é tudo ou nada. E um dia, eu tava refletindo sobre isso. Eu falei assim, se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem como agradar a Deus. É verdade. Porque se pra agradar a Deus eu tenho que entregar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tô entregando. Então eu tô entregando uma mentira pra ele. E é por isso que ele não faz. É verdade. Porque eu não sei o que eu tô entregando. Então, como que ele vai fazer alguma coisa pra mim, se nem eu tô indo atrás de saber o que eu quero entregar verdadeiramente pra ele? E isso foi uma coisa que me impulsionou também. Pra melhorar o meu relacionamento com Deus, me conhecer. Olha, pra entender a profundidade que isso tem na minha vida. E aí, consequentemente, eu fui melhorando o meu relacionamento com o Pedro, o meu relacionamento comigo, o que eu gostava e o que eu não gostava. Gente, um conselho que eu dou pra todo mundo, que vai ajudar você na construção de autoestima. Aprende a falar não. Não quero. Não posso. Meu Deus, eu não sabia falar não. Hoje, às vezes, eu falo não até demais, mas... Aprenda a falar não. O não, ele é libertador, meu Deus do céu. Ele é algo que eu vejo que muitas vezes até eu tenho que aprender isso. O não liberta. Mas eu vejo que o sim é muito essa necessidade de a gente querer agradar todo mundo, né? A gente querer ser perfeito, querer agradar todo mundo e a gente falar sim para as pessoas. E o não, às vezes a palavra não te dá até algo assim, né? De quando você escuta um não, né? Então eu vejo que essa vontade de falar sim pra todo mundo, essa necessidade de querer agradar a todos. Só que a gente nem sempre vai conseguir agradar todo mundo, né? Na verdade, é impossível até isso. E o não, ele é atrelado ao quê? A ruindade. Tipo, não... não posso. Meu Deus, eu não posso. Eu não tenho recurso pra encostar naquilo, pra alcançar. E na verdade, gente, não. É uma coisa que eu falo pra todo mundo à minha volta. Aprenda a falar não. E no começo... é ruim, tipo, Laura, você quer fazer isso? Não. E a pessoa, tipo, nossa, tá bom, então. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão aprendendo. Tipo, ela não quer. Vai ter gente que vai achar você chato. Só que se você sabe quem você você vai entender uma coisa. Todo mundo é chato quando impõe limite. É verdade. Então, assim, você prefere impor limites e fazer coisas que verdadeiramente fazem sentido pra você? Ou você prefere falar sim pra tudo? E eu já fui a pessoa que falava sim pra tudo também. E, meu Deus, isso é muito desgastante. E acabar se frustrando, sabe? Acabar, tipo, sugando, que nem um dementador, tudo e todos. Sabe? Muito interessante tudo que você faz hoje. Toda essa construção de autoestima. Muito interessante o e-book, a psicologia. Hoje, qual que é o seu maior propósito? Com tudo isso que você faz, com tudo isso que você traz para redes sociais, com essa ideia de despertar as pessoas, né? De ativar as pessoas. Qual que é o seu maior propósito em tudo isso? Eu falei pra Gabi que essa pergunta me deu uma assustada. Mas eu acho que ela me assustou um pouco pelo fato de eu estar no automático. De eu ter dado uma esquecida, assim, do que eu tava fazendo realmente. Mas eu acho que o meu principal objetivo não é só conscientizar as mulheres que elas precisam se amar. Vai um pouco mais além do que isso. Eu acho que é muito ligado com dar voz, sabe? Dar voz pra uma coisa de verdade.
Porque aquilo que a gente falou é muito presente hoje em dia, essa construção falsa de autoestima, né? Que na verdade se torna uma vaidade. É verdade. E não que ser vaidosa, né? Se cuidar seja errado. Mas a vaidade é aquilo que você não impõe limites sobre aquilo que você gosta. E você acaba se tornando refém dos seus próprios prazeres. Então você é um prisioneiro, de certa forma, também, né? Prazer liberal não significa que você é livre. Significa que você é prisioneiro deles. E isso é muito, muito real, né? Quando a gente não sabe quem a gente é. E acho que o principal objetivo disso tudo é isso que eu falei mesmo. É dar voz. É ensinar mulheres a terem voz. Uma voz eficiente. E não só pro mundo, mas para elas, né? Dentro dos mundos dela, dentro dos territórios dela, da casa, do trabalho, dos projetos. E incentivar realmente isso. Nossa, incrível. Gente, eu ficaria aqui o dia todo conversando com a Laura, porque tem muito conhecimento, é uma pessoa muito pra cima em tudo que ela faz, gente. Obrigada. Entra lá no Instagram dela. Como é o seu Instagram, Laura? É @Laura de Souza com 2 Es. Gente, conteúdo incrível. Tenho certeza que vocês vão amar acompanhar ela lá, acompanhar os stories dela. Vocês vão dar um up aí, né? Porque desperta muita coisa assistindo seus stories. Mas a gente tem que finalizar o podcast. Laura, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Acredito que a gente iniciou o podcast com o pé direito, tendo você aqui. Me senti honrada de ser a primeira. Sempre bem-vinda estar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai criar muitas coisas ainda para trazer aqui. Você tem muito a agregar com a gente, né? Obrigada. E galera, se vocês querem conhecer mais sobre Nova E, vocês sabem que nós somos uma empresa que sempre está preocupada em como pode fazer para cuidar de você. Nós temos uma linha variada de produtos para vários aspectos. Entra lá no nosso Instagram, Inovaê Oficial, conheça os nossos produtos, conheça a galera que trabalha aqui com a gente, conheça a nossa empresa. Somos uma empresa que está aí mais de 2 anos no mercado, sempre procurando inovar. E sempre trazer algo que vai acrescentar na sua vida, tá bom? Muito obrigada para você que acompanhou aí o podcast até o final. Tenho certeza que você gostou do conteúdo. Curte aí, se inscreve no nosso canal. Comenta bastante, tá? Traz mais ideias aí que vocês querem ver aqui no podcast, né? Como nós estamos iniciando, nós estamos muito abertos para isso. Aquilo que vocês vão gostar de assistir aqui, tá bom, gente? Muito obrigada a cada um de vocês. E como eu sempre digo, um beijão e até mais, gente.